Olá, pessoal! Aqui é a professora Lidiane Andrade e hoje nós vamos falar sobre águas superficiais e subterrâneas. Tá? Então, nessa primeira videoaula, iremos falar apenas sobre águas superficiais e uma outra sobre águas subterrâneas. Então, esse conteúdo aqui faz parte da disciplina de Geologia de Engenharia do curso de Engenharia Civil. As águas de superfície, tá? Então, elas são compostas de quê? De riachos, rios, lagoas e córregos, massa de gelo e neve. Ou seja, as águas de superfície são todas aquelas águas que tendem a se acumular na superfície. Então, são consideradas uma das principais fontes de abastecimento de água potável do planeta. Cerca de 70% da superfície da Terra é composta por água. Temos um gráfico aqui que mostra que 97% das águas é composto por água salgada. Tá? Desses 97%, apenas 3% é composto de água doce. Então, esses 3% aqui, eles se subdividem em água congelada, composto por 71%, depósitos subterrâneos, 7%, lagos e cursos d'água, tá? No caso aqui, lagos e cursos d'água, 7%, depósito subterrâneo, 18%, e umidade do ar, 4%. Tá? Então, de toda a água doce, ainda, a maior quantidade está concentrada como água congelada. Temos aqui algumas perguntas. Mas como ocorre a sua distribuição? Onde há mais, onde há menos águas no mundo? Qual tipo de água é predominante? Com tanta água no mundo, por que tantos morrem de sede e sofrem com terríveis secas? Então, o problema da água para o ser humano é que, além de pouca disponibilidade de água doce, a água potável, dentre essa pequena porcentagem de água doce, é reduzida. Então, a água potável é mínima. Outro problema que pode estar prejudicando e que prejudica a disponibilidade de água para o homem é o seu mau uso, tá? Que vai reduzir a sua disponibilidade, seja através da péssima manutenção dos rios, seja da poluição, a má distribuição de água potável pelo mundo. Ou seja, temos um exemplo aqui que algumas regiões do Oriente Médio e da África apresentam uma significativa crise quanto ao abastecimento de água. O Brasil possui a maior disponibilidade de água potável, com cerca de 11% total, ou seja, alguns locais do mundo, existe uma grande crise de falta de água, de abastecimento, enquanto em outros locais existe uma maior disponibilidade de água potável. Porém, no Brasil, a água ainda é mal distribuída, ou seja, a maior quantidade de água doce, ela está concentrada no Brasil, que é na região norte do país, ou seja, a região norte é considerada uma zona com grandes áreas, mas possui uma pouca população, então é menos habitado e com solos pouco agricultáveis. Já na região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, divide a quantidade restante, sendo que nessa última aqui, como a região nordeste, é a que mais sofre com problemas de escassez de água. Então, se falar de água, a gente tem que falar um pouquinho sobre o ciclo hidrológico, tá? Como é que ele ocorre? Então, como é que ocorre o ciclo hidrológico? O ciclo, o próprio nome já diz, é um ciclo fechado, tá? Em que, através do aquecimento do solo e das águas superficiais, essa água vai evaporar, condensa, tá?
A água condensada, ela vai o quê? Precipitar. Essa água precipitada, ela vai escoar superficialmente, uma parte vai infiltrar no solo. A água infiltrada, ela vai abastecer, né, os lençóis freáticos, tá? No caso, os lençóis freáticos, eles vão manter o nível, né, dos cursos d'água, tá? Dos rios. Então, assim, do escoamento superficial, né? Além de ter um escoamento superficial aqui, quando essa água toca nesse solo, né, alguma parte é interceptada pela vegetação, né? Quando uma área ela tem uma vegetação, essa vegetação ajuda, né, no processo de infiltração de água nesse solo. Tá? Então, o ciclo hidrológico é composto de algumas etapas, como evaporação, né? Evapotranspiração, que é o conjunto da evaporação tanto da água, dos rios, né? dos cursos da água, quanto da água presente em uma superfície de terreno, tá? E também a evaporação ou a transpiração através das plantas, tá? E essa evaporação, como já foi falado, né, vai se condensar, depois se precipita, tá? E aí continua o ciclo, ou seja, o ciclo hidrológico é considerado como um ciclo fechado. Então temos aqui um exemplo, né, como é que as etapas de como que ocorre esse ciclo, como foi falado anteriormente, evaporação, né? A evaporação de quê? Que vai ocorrer nas águas, mares, rios e lagos. O vapor de água, alcançando a atmosfera, é distribuído pelos ventos. Se precipita quando atinge temperaturas mais baixas. Quando chove pela superfície da Terra, uma parte da água se evapora e retorna à atmosfera. Ou seja, no processo de precipitação ainda, né, uma parte da água ainda ela é evaporada, tá? Antes de tocar na superfície. Ou se desloca por sobre a superfície, constituindo as águas de escoamento superficial, tá? Então, essas águas de escoamento, né, ela vai tanto abastecer os cursos d'água, tá? Rios e lagos. Parte dessa água, ela vai infiltrar e vai abastecer as águas subterrâneas, tá? Temos aqui novamente o esquema: evaporação, condensação, evapotranspiração, que é o conjunto, tá, de evaporação e transpiração dos seres, né, da vegetação, precipitação, escoamento superficial, infiltração, e aí continua, né, esse ciclo. Então, as etapas, né, mais comumente reconhecida, é precipitação, interceptação, que a interceptação é pela vegetação, né? A vegetação ela impede com que essa água atinja ou toque diretamente o solo, tá? Vem a infiltração. Quando o solo tem vegetação, ele ajuda no processo de infiltração. Temos o escoamento superficial, escoamento subterrâneo, transpiração da vegetação e evaporação. O que acontece, né, com o ciclo hidrológico em um ambiente urbano, tá? Então, esse ciclo aqui, ele continua, né, ele é considerado um ciclo onde todas as suas etapas funcionam normalmente, mas é considerado um ambiente natural, ou seja, um ambiente que não tem ação do homem, né? Já no ambiente urbano, o que acontece? É preciso retirar a vegetação, existe a construção de cidades, a impermeabilização, né, do solo através das pavimentações. Então, algumas etapas do ciclo hidrológico em um ambiente urbano são modificadas. Então, quais são as consequências, né, do ciclo hidrológico em um ambiente urbano? Redução da infiltração. Por quê? Retirou a vegetação, né, um solo sem vegetação, em vez dessa água infiltrar, né, ela vai tender a escoar e ainda a arrastar, né, consigo partículas de solo. Se não infiltra, né, se reduz o processo de filtração, vai reduzir também o quê? O escoamento subterrâneo. Né? Então, a água de filtração não vai chegar, né, numa quantidade adequada para acontecer isso aqui, escoamento subterrâneo.
Se não vai existir uma infiltração correta, né, vai aumentar o quê? O escoamento superficial, tá? Então, é por isso que aí dá os problemas, né, as consequências de enchente, erosão e outros. Falar um pouquinho sobre o balanço hídrico. O balanço hídrico seria a consideração, né, dessas etapas aí do ciclo hidrológico, ou seja, o que entra, né, em uma determinada bacia hidrográfica e o que sai, tá? Então, o que seria uma bacia hidrográfica? É uma unidade básica dos estudos hidrológicos, ou seja, a bacia hidrográfica, né, vai ser apresentado mais na frente, é uma área de drenagem, é uma área que é composta por cursos de água, tá? Então, o balanço hídrico, ele corresponde a uma análise comparativa entre as quantidades de água que entram e as que saem de um sistema, levando-se em conta as variações das reservas hídricas superficiais e subterrâneas durante um período de tempo, tá? Então, como eu falei, a bacia hidrográfica, né, é uma área que é composta por cursos de água, tá? E nesse balanço hídrico aqui, considera-se o que entra em uma bacia. O que entra seria a precipitação, né? E o que vai sair dessa bacia? Água escoada superficialmente, água escoada através do escoamento subterrâneo, a evaporação, a transpiração, tá? Então, as entradas, precipitação menos as saídas, eu tenho a quantidade de água que ficou armazenada nessa bacia, tá? Então, seria as entradas menos as saídas. Então, temos aqui um novo esquema, né? As entradas é constituído de chuva, orvalho, escorrimento ou escoamento, né, superficial, escoamento subsuperficial, a exceção capilar, as saídas, evapotranspiração, escoamento superficial, tá? Porque se essa água entrou aqui, ela vai sair lá na frente, tá ok? Escoamento subsuperficial, mesma coisa, entrou aqui, ela vai sair lá na frente. Drenagem profunda, né? A água perdida em profundidade. Então, seria o quê? O equacionamento entre as entradas menos as saídas, tá? Então, tem-se a variação de armazenamento de água no solo. O escoamento superficial também é conhecido como deflúvio. Ele corresponde à parcela da água que permanece na superfície do terreno, sujeita à ação da gravidade que conduz para as cotas mais baixas. Ou seja, para a água escoar, ela precisa sair de um ponto mais alto, né, para um ponto mais alto. É por isso que considera, né, a ação aí da gravidade para que isso ocorra. Então, o seu dimensionamento é importante para o dimensionamento de obras hidráulicas como barragem. Então, o escoamento superficial ele é de grande importância, pois vai definir o volume escoado e a vazão de enchente ou a cheia máxima. Então, assim, quando se vai dimensionar, né, estruturas hidráulicas, se considera sempre qual seria, né, a maior cheia dentro de um histórico, dentro de um período, por exemplo, de 10 anos, né, de 15 anos, ou seja, para fazer todo um dimensionamento, faz um estudo histórico naquela bacia hidrográfica, né? Qual foi a vazão máxima, né, ou a cheia máxima que ocorreu dentro de um período de 30 anos, de 40 anos, ok? Então, assim, o escoamento superficial ele vai depender das características hidráulicas dos solos e das rochas, da cobertura vegetal, da declividade de sua superfície, do teor de umidade dos seus terrenos, ou seja, para existir, né, para o escoamento ele ser grande, né, ele tem que ter o menor atrito, por exemplo, né, o menor impedimento para essa água estar escoando, tá? Então, o coeficiente de escoamento superficial ou coeficiente de deflúvio, ele é dado por uma relação aqui, que é considerado o volume do escoamento superficial da bacia dividido pelo volume precipitado, tá? Ou é o volume de precipitação da bacia, tá? Ou seja, quantos metros cúbicos, né,
ou que choveu, né, em uma determinada bacia, tá? Então, o volume precipitado em uma bacia é considerado o quê? A altura, né, a altura da lâmina precipitada, a altura de água, né? Quantos milímetros choveu, né? Vezes a área da bacia. Então, assim, o escoamento, né, superficial e o seu coeficiente de escoamento, que é esse C, ele vai depender muito da área, tá? Do atrito, ou seja, em regiões quando o solo é pavimentado, né, esse coeficiente aqui, ele tende a ser maior. Quando vai surgindo para as partes rurais, áreas verdes, superfície arborizada, ou seja, que existe um determinado, né, atrito para essa água escoar, né? Então, esse coeficiente, ele diminui, né, de 0,70 aqui para áreas, né, pavimentadas, caiu para 0,05 a 0,20. A infiltração, né, que é uma outra etapa do ciclo hidrológico. A infiltração é a passagem de água da superfície para o interior do terreno. Então, vai depender da disponibilidade de água, da natureza do terreno, da cobertura vegetal, do teor de umidade. Ou seja, aqui temos um exemplo que um solo, né, quando ele é um solo descompactado, tá? Ou seja, quando as partículas não estão tão próximas do outro, existe uma maior chance, né, dessa água estar infiltrando com maior porcentagem de filtração aqui. Quando esse solo é compactado, ou seja, as partículas de solo estão mais juntas, né, mais unidas, a infiltração ela tende a ser menor, né, e o escoamento superficial aumenta. Então, quanto à capacidade de filtração? A taxa máxima pela qual a água pode ser absorvida pelo solo, tá? Então, é referente, né, a capacidade de filtração à taxa máxima. Então, os solos e rochas mais permeáveis vai apresentar uma maior capacidade de filtração, ou seja, favorece uma rápida percolação da água para o lençol subterrâneo, tá? Então, assim, quando o solo e as rochas são mais permeáveis, facilita a infiltração e reduz o escoamento superficial direto. Temos os rios permanentes, tá? São considerados aqueles rios, né, que possuem um fluxo constante no ano todo. Durante os períodos secos, são mantidos pela água subterrânea armazenada nos aquíferos, tá? Então, quando essa água, né, infiltra, ela chega no lençol freático. Então, esse lençol freático ele vai manter esses rios permanentes aqui, deixando, né, um fluxo constante, ou seja, uma vazão constante ali durante o ano todo. Os rios intermitentes ou periódicos, eles são aqueles rios formados, né, que aparecem somente nos períodos de chuvas, tá? Eles estão geralmente drenando água que permaneceu na superfície e não infiltrou, tá? Então, são aqueles rios que aparecem em períodos chuvosos. Temos aqui o exemplo dos rios permanentes, né? A água, ela infiltra, atinge ali o lençol freático, né? E mantém o nível do rio. O rio intermitente só aparece nas épocas de chuva, né? Vai drenar aquela água que não foi capaz de infiltrar. A evapotranspiração, né? O próprio nome já diz, evaporação e transpiração. É a perda da água por evaporação a partir do solo e transpiração das plantas, tá? Então, quais são os fatores que influenciam? Temperatura, ar, umidade, vento, tá? Então, a evapotranspiração, ela pode ser estimada através do balanço hídrico, medindo as precipitações na bacia e vazões na seção e estudo, tá? Então, ela pode ser medida através do balanço hídrico, que foi falado anteriormente. O balanço hídrico, né, seria a equação entre as entradas e as saídas de uma determinada bacia.
Aqui temos duas figuras que mostram, né, qual seria o papel da cobertura vegetal. Na primeira figura tem uma área, né, em seu estado natural, com cobertura vegetal, tá? Então a cobertura vegetal, ela facilita, né, ela ajuda essa água da chuva, a água precipitada, a infiltrar nesse solo, né, e a abastecer, né, os aquíferos aí, a água subterrânea. Já em uma área urbana, né, onde a retirada da vegetação vai impedir com que essa água infiltre. Então, vai aumentar o escoamento superficial, vai causar, né, a ocorrência aí de terreno argilificado, tá? Impedindo mais ainda essa água infiltrar no solo e estar ali alimentando, né, ou mantendo as vazões dos aquíferos subterrâneos, tá? Então, a vazão do lençol, né, dos aquíferos, eles vai tender a estar diminuindo. Quando a gente fala em escoamento superficial ou águas, né, superficiais, a gente não pode também esquecer de falar sobre vazão, tá? Então, o vazão é o volume de água escoado na unidade de tempo em uma determinada seção do curso d'água. É geralmente expressa em metros cúbicos por segundo ou em litros por segundo, tá? Então, vazão é a quantidade dada em volume por tempo, ok? Então, qual seria a fórmula de vazão? A fórmula geral é que a vazão é a área de uma determinada seção vezes a sua velocidade. A frequência de uma vazão é relativa ao número de ocorrências da mesma em um dado intervalo de tempo, tá? Então, por exemplo, dentro de um dia ou de 5 dias, né, de 10 dias, ocorre, né, a mesma vazão, tá? Nas aplicações práticas, é expressa como período de retorno ou tempo de recorrência. Na seção de um rio, ocorrerão valores iguais ou superiores ao valor Q apenas uma vez a cada T anos. Ou seja, qualquer dimensionamento, né, de projetos, de obras hidráulicas, né, como de barragem, obras de drenagem, sempre se considera o tempo de recorrência, ou seja, qual é o período, né, que vai acontecer a mesma vazão, tá? Ou seja, dentro de um período de 50 anos, dentro de um período de 10 anos, tá? Ou seja, as obras, elas são dimensionadas estudando, né, a ocorrência de um determinado volume, né, de uma determinada quantidade de água que pode acontecer, né, ser escoado dentro de um período de T anos, né, ou de X anos. As vazões, elas podem ser normais e vazões de cheias. Então, as vazões normais são aquelas que escoam normalmente nos rios. As vazões de cheias, elas vão ultrapassar um valor limite, tá? Então, o fenômeno de cheias, ele pode provocar inundações. É por isso que deve, né, fazer todo um histórico, tá? Um estudo histórico, né, de prevalência de anos em que ocorreu uma determinada vazão máxima ali na bacia, tá? Então, é importante o conhecimento das vazões mínimas, médias, diárias, mensais ou anuais e as máximas, tá? Porque essas vazões, elas são utilizadas para dimensionamento de projetos de irrigação, abastecimento de água, navegação, usinas hidrelétricas, tá? Volume útil de um reservatório a ser construído em um curso d'água, no dimensionamento de barragens. Então, se estamos falando de águas superficiais, a gente tem que falar de bacias hidrográficas, tá? Então, as bacias hidrográficas é o conjunto de terras que vai fazer a drenagem das águas das precipitações para os cursos de água. Ou seja, as bacias hidrográficas, elas são compostas, né, por todo aquele conjunto de rios, de córregos, tá? Que vai estar ali escoando, né, ou drenando em uma determinada área. Então, a bacia hidrográfica, ela é dada em quilômetros quadrados. Então, a formação da bacia hidrográfica
dá-se através de desníveis dos terrenos, tá? Então, se a água ela escoa, ela tem um desnível, então é dada pelas cotas, né? Uma cota mais alta para uma cota mais baixa. E essa bacia ela é limitada, tá? Por divisores de água. Ou seja, os divisores são considerados aqueles pontos mais elevados do terreno que vai separar uma bacia hidrográfica de outra. Por exemplo, temos os pontos, né, os cumes, por exemplo. Os pontos mais altos de um determinado terreno são esses que vai dividir uma bacia. E nessa área aqui, tá, ocorre todo o processo de drenagem. Então, aqui eu tenho uma bacia, tá? Aqui eu tenho outra bacia. Por exemplo, aqui eu tenho a bacia do rio fulano de tal, tá? Aqui eu tenho outra bacia de um outro determinado rio, por exemplo. Tá? Então, a bacia hidrográfica ela é composta por um rio principal, tá? Seu afluente e subafluente. Lembrando que vem de um ponto mais alto, né? Então, assim, as nascentes, né, estão localizadas em pontos mais altos. De um ponto mais alto para um ponto mais baixo. E essas águas, né, elas são drenadas e se descarregam, né, em um único, né, escoam em direção em um único ponto, tá? Foz ou embocadura. Então, aqui temos um exemplo, né, da marcação de uma bacia em uma carta, né, topográfica, tá? Como eu falei, a bacia, seus limites, né, são os pontos mais altos, tá? Que eles são unidos, né, onde estão as maiores cotas aqui e delimita, né, o limite aí dessa bacia, tá? Temos um curso principal, os afluentes e subafluentes, no qual todas essas águas, né, vindo as cotas mais altas, ó, 700, 680, 665, e vem drenar aqui para um único ponto. Esse ponto aqui eu chamo de exutório, tá? Então, exutório é um ponto de um curso de água onde vai dar todo o escoamento superficial gerado no interior de uma bacia hidrográfica, tá? Então, o exutório do curso principal coincide com o ponto mais baixo, ou seja, coincide com o ponto mais inferior aqui dessa bacia hidrográfica. Então, assim, a quantidade de água que vai chegar nos rios, tá? E uma determinada bacia hidrográfica vai depender das suas características físicas, da precipitação, né, ou seja, da quantidade de chuva, né, de água precipitada, como também das perdas, tá? Que pode acontecer, as perdas de água que vai acontecer nessa bacia, tá? Então, as características, né, que vai influenciar nessas águas, né, são as características morfológicas, que é relativa à forma, né, forma, relevo. Temos as características de declividade, né, das cotas, né, maior para menor, dos aspectos geológicos, seja das estruturas, né, dos tipos de rochas, mantos de intemperismos, de solos, cobertura vegetal, tipo de ocupação da bacia, tá? O tipo de ocupação, como foi mostrado anteriormente, vai influenciar na infiltração e no escoamento superficial. Características morfológicas de uma bacia, tá? Temos a forma. A forma de uma bacia hidrográfica é importante devido ao tempo de concentração. Ou seja, se a gente observar aqui, uma bacia hidrográfica, ela tem uma aparência de uma folha, por exemplo, tá? Então, temos algumas bacias que elas tendem a ser mais parecidas com um círculo, né? Outras bacias, elas são mais compridas. Então, a forma dessa bacia vai influenciar, tá, no tempo de uma partícula, né? O tempo de concentração, que é considerado como o tempo, né? Que é contado a partir do início da precipitação, em que uma gota de chuva, tá, leva para percorrer entre um ponto mais afastado, por exemplo. Quanto que vai levar, né,
quanto tempo que vai levar uma gota de chuva, né, dentro de um ponto mais distante de uma bacia até percorrer, por exemplo, até o exutório, tá? Então, esse tempo de concentração, ele é dado em minutos e considera o comprimento do rio principal, tá? Que é esse daqui, comprimento do rio principal, L, dividido pela a altitude, né? A diferença de cotas, tá? Entre um ponto mais alto para um ponto mais baixo em uma determinada bacia. Tá? Então, é dado por essa fórmula aqui, 57 vezes L ao cubo dividido por H elevado a 0,385. Então, como eu falei, né, a bacia, tem bacias que elas tendem, né, a parecer mais com um círculo, outras bacias podem ser mais alongadas, tá? Então, existem vários índices que são utilizados para determinar as formas de uma bacia. Temos aqui o coeficiente de compacidade, tá? Então, esse coeficiente, ele vai relacionar o perímetro de uma bacia, que é dado em quilômetro, com a circunferência de um círculo da área da bacia, tá? Então, a área da bacia é dada em quilômetros quadrados. Então, temos aqui a fórmula do coeficiente de compacidade, que é igual a 0,28, né, vezes o perímetro dividido pela raiz da área dessa bacia. Então, através do resultado aqui, né, desse cálculo, aí é possível verificar se essa bacia, tá, ela é mais propensa a enchentes ou não. Então, assim, esse coeficiente, quanto mais próximo de 1, tá, maior é a taxa de ocorrer uma grande cheia nessa bacia, ou uma grande enchente, tá? À medida que esse valor se afasta de 1, essa tendência vai diminuindo, tá? Então, assim, quando a bacia, ela tende, né, no caso aqui do coeficiente de compacidade, ser mais semelhante a um círculo, tá? Você tem a tendência de ser mais parecido com um círculo, maior é a sua capacidade de proporcionar grandes cheias. Então, aqui temos um exemplo, tá? De forma da bacia. Então, quando essa bacia ela tende a ser mais circular, né? Se chover em determinado ponto, essas partículas de chuva elas vão tender a escoar bem rapidamente, tá? Se concentrando em um único ponto. Então, isso daí facilita com que haja um aumento, né? Proporcionando um aumento de cheias, tá? Então, quando ela tem uma forma, né, bem circular, né, aproximadamente de um círculo, normalmente o seu coeficiente vai ser mais próximo de 1, tá? Proporcionando grandes cheias, ou um indicativo de que nessa bacia, né, pode ocorrer uma grande cheia ali. Então, outro coeficiente que vai indicar, né, a maior ou a menor tendência de uma bacia hidrográfica a ter uma ocorrência de enchente é o coeficiente de forma, tá? Então, o coeficiente de forma ele pode ser utilizado, né, ser calculado por essa fórmula aqui, no qual vai considerar a área dessa bacia dividido, né, pelo comprimento, tá? Comprimento axial que leva em consideração o ponto do exutório, tá? Até o ponto mais alto dessa bacia. Então, a mesma coisa, quanto mais próximo de 1, maior a tendência dessa bacia, né, a ter uma determinada enchente, tá? Então, uma bacia com o fator de forma baixo, por exemplo, se ela tem um fator de forma baixo, ela vai ser uma bacia no qual vai ter uma forma mais alongada, né? Uma forma mais estreita, tá? Então, quando a bacia ela é mais longa, mais estreita, ela é menos sujeita a enchentes. Então, aqui, ó, é possível ver uma bacia mais alongada, tá? E que essas precipitações, né, à medida que ela escoa, demora, né, mas elas se concentrarem em um único ponto, tá?
Então, uma bacia alongada, o coeficiente de forma, tá? Ela vai ser menor, então vai ser uma bacia menos sujeitas a enchentes, porque essas águas, né, não vão se concentrar apenas em um único ponto. Então, pessoal, por enquanto é isso. No próxima aula falaremos um pouquinho sobre águas subterrâneas. Até a próxima aula. Tchau, tchau!